Tá explicado por que eu tô com essa energia toda aqui. Por que eu tô tontinha. A maioria dos meus girassóis, o meu público é acima dos 60 anos. Eu creio que 80% do meu público. E a maioria também, eu tenho poucos públicos jovens. Os jovens não gostam muito da forma que eu trabalho, não. Jovens que eu me refiro, pessoa até 20, 25 anos, 30 anos. Isso é um número muito baixo. São pessoas maduras que estão aqui. Eu creio que essas pessoas, vocês, tenham sido criados como eu fui criada. Minha mãe não era fácil não, hein? Uma espanhola sangue quente. Mulher muito justa, muito íntegra, muito correta. E não foi muito fácil não. A minha educação foi a base de repreensão, chicote quando precisava. Mas não é o que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, os pais têm um excesso de amor, não que nossos pais não tinham, mas parece que o seu filho hoje tem que ter a melhor lancheira, o seu filho tem que ter o melhor tênis de marca, o seu filho tem que ter... Você tem que e levá-los para diversos lugares. Estou falando dos pais jovens e para os que são avós, que sabem que seus netos estão sendo criados dessa forma. É como se os pais tentassem, através dos filhos, mostrar status e fazer todas as vontades. Então, hoje em dia é muito comum você ver uma criança de 4, 5 anos gritando com o pai e com a mãe. Imagina que na minha época acontecia isso. Eu levantei a voz para minha mãe uma vez, para nunca mais. Então esse excesso, esse amor desmedido, que o amor passa por cima da coerência, da educação. Ou seja, tá faltando, tá vendo? O chicote estava na extremidade de cima. Tá faltando, não que a gente tenha que criar filho à base de pancada, mas os pais perderam o controle sobre seus filhos. Não posso falar não pro meu reizinho. Ele não pode ouvir não. Então, os filhos, independentemente da classe social, tá? Os filhos são criados, na maioria das vezes, na grande maioria das famílias, como se ele dominasse a família. Todas as atenções, o mundo girasse em torno do umbigo dele. Você quer criar um frívolo problemático que vai se tornar um adulto, que vai ter muitos... Para começar, vai ser um adolescente terrível. Você vai levar em terapias, você vai buscar psiquiatras, neurologista, você vai buscar motivos para o seu filho ser revoltado. Mas você esqueceu que lá atrás, quando ele ainda estava em formação de caráteres e valores, você não impôs limites. Porque na minha época, quando a professora reclamava para minha mãe que eu fiz alguma coisa, que eu não prestei atenção na aula, o castigo era bravo. Hoje em dia, alunos discutem, ofendem, agridem professores e a mãe ainda faz favor da criancinha. Coitadinha do meu bebê. Pois é. Então esse excesso de amor também colaborou. É uma junção de coisas. E vem coisas piores aí, hein? Vem coisas piores aí. Ou seja, quando teve que haver limites para esses jovens que estão cometendo esse tipo de crimes e outros que vão cometer, ou se vão, não houve imposição de limites. Por quê? Primeiro, né? A lua é a espiritualidade. A espiritualidade é a chave para uma família. Por isso que esse pessoal da canhota, inclusive esse desgoverno maligno, aliado ao maligno, quer desconstruir a família. Por quê? Porque é a família que dá a base. Se você não respeita teu pai e tua mãe, você não vai respeitar mais ninguém. Se você não respeita os seus professores, você não vai respeitar seu chefe no futuro. Se a vida
Se a sua mãe e seu pai não vão te ensinar a ser gente, a vida vai te ensinar da pior forma. Mas a chave para o sucesso de uma pessoa, a Casa das Estrelas, para a abertura de caminhos, para se tornar uma pessoa de bem, está na família. E a família tem a ver com a espiritualidade. Família é nosso bem maior. E a família vem perdendo valor há muito tempo. E aí, quando se deixa a família de lado, o que entra? Veio aqui e veio aqui. Aqui, ó. Inclusive, aqui é o centro do jogo. A cobra. A cobra ao centro do jogo. Confirmando. Eu tenho a montanha em ambos os jogos. E o resultado aqui não é bom, não, do que vem por aí. Tá? A cobra é o diabo. Não sou o diabo. A falta de Deus, a falta dos princípios da família. Mas espera aí, cigana. Esses jovens tinham família, sim? Eles tiveram limites? Eu acabei de dizer que o excesso de amor que passa por cima da hora que realmente precisa educar um filho, impor limites, porque depois que chega na adolescência você não tem mais controle, não. Tem uma certa idade, pode colocar aqui os psicólogos, os psiquiatras que estão me assistindo, os neurologistas. Tem uma idade, se eu não me engano, até 7, 8 anos para você dar formação de caráter e valores e ensinar muitas coisas, a maioria das coisas. Depois você não conserta mais, não. Aí já era. Então sim, eles tinham família, eles tinham amor, excesso de amor. Mas existe? Não existe. Por mais que a gente chame um filho, eu, por exemplo, eu crio os meus filhos para a vida, eu não vou viver para sempre. Eu sou autoritária, sim. Sou amorosa quando tem que ser e sou autoritária quando tem que ser. Meus filhos não ousam gritar comigo. Meus filhos não ousam desrespeitar os professores ou ninguém do colégio deles. É assim que eu crio os meus filhos. Porque a gente não tem que servir, agradar os nossos filhos. A nossa obrigação é dar educação, é conduzi-los para o bom caminho, é ensinar o caminho certo para não ir para o caminho errado. E ser severo quando necessário. Porque se a gente não for, o mundo não vai passar pano para eles. Não vai fazer carinho. E aí, falta estrutura familiar, o diabo toma conta. Os espíritos zombeteiros vêm para cima. Os obsessores também. Não que eles sejam os responsáveis por esses atos que esses adolescentes cometeram. Não, mas eles induziram ainda mais. Tem umas coisas. A montanha e a montanha. Casa 28 do homem. A casa das nuvens. O cavaleiro sempre seria uma boa notícia se ele viesse acompanhado de boas cartas, mas não. Veio acompanhado das nuvens. Muitos, diversos espíritos que ainda necessitam de muita evolução desceram à Terra nos últimos 20, 25 anos. Entendam o que eu estou dizendo. A gente está falando de espíritos que tiveram a oportunidade de reencarnar nesse período em excelentes famílias, ou seja, seriam criados com muito amor, com muita paciência, com muito carinho, porque era a última chance deles viverem na Terra. Porque se eles não melhorassem, tendo a oportunidade de viverem a casa 26, numa excelente estrutura familiar, se eles não melhorassem nem assim e evoluíssem espiritualmente, são espíritos trevosos. Eu não posso usar o termo trevoso, mas eu vou usar o termo que muitos serão diagnosticados com psicopatia, outros serão diagnosticados com
síndromes e síndromes, várias síndromes. Tudo aliado à psicose, enfim. Esses espíritos, inclusive, esse menino era adotado, estão falando porque era adotado? Não! Se ele tivesse vindo como filho legítimo, esse casal, eles aceitaram receber esse menino, espiritualmente eu me refiro, como filho deles. Eu estou falando do caso de São Paulo. E eles amavam tanto quanto eles amavam a menina, que era geneticamente filha deles. E os outros casos também, que houveram na semana passada. Houve o caso do perseguido, enfim, outros. Então, de 20 e poucos anos para cá, inúmeros espíritos que precisam de muita evolução, digamos que tem um coração sem empatia, são pessoas frias, são pessoas adolescentes, né? Alguns adultos, são pessoas que não se importam com nada. Eles não se importam com os animais, eles não se importam com ninguém, eles não se importam porque eles acham que o mundo gira em torno deles, porque eles ainda não precisam evoluir muito. Mas como a espiritualidade é benéfica e perfeita, concedeu a esses espíritos de baixo grau de evolução espiritual a oportunidade de reencarnarem nessa época e estarem em meio a famílias, pais, mães, tios, enfim, de bom coração, pessoas evoluídas espiritualmente, para eles subirem o grau da evolução deles, porque seria a última chance deles na Terra, porque eles não vão reencarnar mais aqui, se eles não melhorarem, e muitos não vão melhorar. Esse é meu medo do que eu estou vendo aqui. Não melhoraram, não aprenderam nada com essas famílias, não evoluíram nada. Então, existe pessoas com espírito pesado? Tem. O nosso desgovernante é o quê? Ele é uma outra categoria porque ele já está bem mais velho. Mas esses aqui também eram a última chance na Terra. E inúmeros vieram nessa época, que é justamente a época da limpa na Terra. Que viu como nada é por acaso, mediante a espiritualidade, é justamente agora, nessa transição que é o Apocalipse, nós estamos no Apocalipse. Tá claro, desde 2020, 2019, 2020, a gente viu que acabou a normalidade. Aliás, a Panda, que começou em 2019, foi só amostra grátis do que viria. Eu fui a primeira a fazer previsão sobre isso. Muita gente riu. Então, geração, esses espíritos quando eles desencarnarem, eles vão pro planeta de expiação. É a última chance dele na Terra. E a Terra está infestada deles. E eles tinham que passar agora. Seria a última chance. Porque quando acabar a transição, daqui a 30 e poucos anos, o planeta vai estar regenerado. Eles não vão passar nem perto daqui. Mas tiveram a oportunidade de serem colocados, cada qual, com pessoas de boa índole, pessoas boas, que fizeram o melhor para dar. Mas falharam. Talvez no excesso de amor, no excesso de liberdade. Não estou culpando as famílias não, tá? Mas entendem? E também tem um agravante, tá? Porque pai e mãe quer ver filho sempre feliz, né? A gente deixa os filhos na rede social assim como se não houvesse amanhã. Porque ele vai ter mais conhecimento, porque ele vai ser mais feliz. Só que não, né, gerações? A casa da foice. A internet é importante, as redes sociais são importantes, mas os limites também. Porque muitos jogos, muitas brincadeiras, muitos jovens que são esses espíritos trevosos, eu posso usar esse termo, vocês não vão ficar chateados comigo? Quem é evangélico aqui vai ficar chateado, porque eu tenho aqui pessoas de todas as religiões, todas, evangélicos, católicos, espíritas, candomblecistas, messiânicos, budistas. Eu tenho pessoas de todas as religiões aqui, tá? Todas eu tenho. Mas esse tipo de gente pode ir para a igreja,
Porque, entenda bem, mas Deus tem poder. Claro que Deus tem. Mas Deus deu livre-arbítrio para cada um. Para nós fazermos da nossa vida o que quisermos, as nossas escolhas. E Papai do Céu, Deus Todo-Poderoso, não interfere no livre-arbítrio. Então esse sujeito pode entrar numa igreja ou numa religião, seja ela qual for, que se ele não quiser melhorar o coração dele, Deus não vai poder mexer no livre-arbítrio, nas escolhas dele. E aí que eu falo que muita gente pode ficar chateada aqui, que eu posso estar trazendo uma polêmica, mas não é. São espíritos com coração duro, são pessoas que precisam evoluir anos-luz, estão tendo a oportunidade, ou por nascer numa família evangélica de fé, ou por nascer numa família de bem, também de bem de outras religiões, enfim, mas não quer melhorar. E também a internet tem. Meu filho esses dias estava jogando aqueles jogos online com uma galerinha dos Estados Unidos. Meu filho fala inglês fluente e meu marido só prestando atenção. Meu marido também fala inglês fluente. Eu só arrasto um the books on the table, né? Mas o meu marido fala fluente, prestando atenção no que ele tá fazendo. De vez em quando ele não quer deixar a gente ver o que ele tá fazendo no tablet. A gente toma o tablet dele. Aí ele entra em crise autista. Pode entrar. Ai de você, se você fizer coisa errada, eu tiro isso de você. Meu filho tá com 8 anos. E até agora, compreendem isso? Tem muita gente induzindo. Esses espíritos trevosos estão usando as redes sociais, jogos, para induzir filhos a se virarem contra os pais e mostrar o quanto eles são. Eu não posso usar o termo aqui, né? Mas eles são. Mostra que você tem coragem. Mostra que você é fogo. Entende? Entenderam que é uma junção de fatores? Pior. Casa 42 e Casa do Chicote. Vem mais casos por aí. Inúmeros! Semanalmente ou quinzenalmente nós veremos aqui no Brasil. É com muita dor que eu passo isso para você, geração. Nós veremos semanalmente, quinzenalmente, aqui no Brasil e no mundo, casos e mais casos de filhos se virando contra seus pais. Mas cigana, meu filho já é adolescente, eu faço o que agora? Você tem que se impor. Um filho não pode dar a voz para você. Um filho não pode nunca levantar a mão para você. Eu sempre falo, o cachorro que morde o dono não presta. Mas você nunca vai adotar um cachorro que vai se virar contra você. O ser humano. Você tem que se impor. A minha filha de vez em quando tenta soltar as asinhas e levantar a voz. Eu ponho no lugar dela com 21 anos de idade. Você vai me respeitar. Não importa se você mora sozinha. Eu sou sua mãe. Eu lhe dei a vida. Eu lhe criei. Você me deve respeito. Se você não agir assim com seu filho, pode ter certeza que você não pode esperar muito, nem de bom para ele no futuro. Por quê? O filho que não tem um não, quando pequeno, ele sempre vai achar que o mundo tem que estar aberto, de braços abertos para ele. Todo mundo, ele não pode ser contrariado às vontades dele. Por isso também temos tantos adolescentes aí com depressão. Por quê? Eles não sabem lidar com a frustração. É uma junção de coisas. Família falhou. Muitas famílias falham. Um excesso de zelo, de cuidados. E esquecem dos limites. Deus, muitas esquecem de mostrar o caminho, de colocar Deus na frente, ensinar para os seus filhos. E aí o diabo aproveita que as redes sociais estão aí para esses espíritos induzirem outros a cometerem atos. E vem atos contra escolas, colégios particulares no Brasil. Vem atos contra pais. Vem mais, vem muito mais. Vocês podem esperar que essa década, mas eu nem vou falar dessa década. A Vera, ela tá queimando de um jeito que ela tá fazendo eu passar mal. Vocês conseguem ver aí?
Agora de 2024 a 2026 é como se víssemos uma epidemia de jovens cometendo atos contra os seus pais. Não só nessa faixa etária de 16, mas veremos crianças a partir de 10 a 17 anos. Abençoe seu lar. Reze pelo anjo da guarda do seu filho, porque numa dessa aqui, a energia desses seres que reencarnaram é tão baixa que os anjos guardiões, os mentores espirituais, o anjo da guarda se afasta deles. E os espíritos de luz também, porque a frequência de energia é muito pesada. Se você tem um filho que te causa medo, isso não é normal. Se alguma coisa dá um frio na tua barriga e você acha que o seu filho pode cometer algum ato contra você, pode ter certeza que esse sinal não é em vão. Eu tenho um mentor espiritual. Se afaste desse filho. Se proteja. Porque os casos não serão isolados. Esse aviso não vai ser em vão. Não é à toa que você está aqui hoje assistindo esse vídeo. Não é por acaso. Se algo no seu coração diz para você se afastar desse filho, se afaste. Se proteger. Se proteja. Porque não é só lá que aconteceu, não. Viram muitos casos ainda, infelizmente. Sucessivamente. Nos próximos 2 anos. Chega. Desculpem. Eu tive previsão que eu não gosto de fazer, mas eu estou aqui para servir a espiritualidade, eu não tenho que gostar, eu tenho que servir. É isso. Compartilha esse vídeo, não esquece de deixar seu joinha, é muito importante para o YouTube recomendar os vídeos para outras pessoas. E principalmente, geração, não esquece de deixar nos comentários sugestão para o vídeo agora de quinta-feira, é muito importante, tá bom? A sugestão mais pedida virá para o ar na quinta-feira. Eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana, a proteção da nossa Mãe Santa Sara. Que ela cubra cada um de vocês com o manto dela, que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, estejam presentes na casa, no coração, na vida e nas atitudes de cada um de vocês. Excelente semana. Até quinta-feira, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Gratidão por estarem aqui, gratidão a você que nos ajuda com o Pix, a vocês que são membros deste canal, a vocês que assinam o Clube das Gerações. Graças a vocês, muitos animais se alimentaram hoje, nesse frio. Muitos animais estão sendo salvos da dor, do abandono, da fome. Gratidão a cada um de vocês. Fiquem na luz, que haja luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau. Um recado a todas as mulheres, sim, do meu canal. Você, mulher, você que é casada, que é solteira, que tem um relacionamento, você quer apimentar esse relacionamento? Ou você que é solteira, quer encontrar o grande amor, quer abrir os caminhos para o grande amor? E você que é casada, mas seu casamento tá precisando de um up? Há pedidos! O ritual do amor, entendam bem. Eu sou uma cigana de luz. Eu só trabalho na linha da luz. Eu não faço absolutamente nada que mexa com o livre-arbítrio de alguém. Ou seja, não trabalho com amarração, não faço virar cabeça, essas coisas. Esquece! O ritual do amor é um ritual exclusivo meu. Vem aqui, ó. Tá vendo? Neste saquinho. E olha aqui, ó. Vocês estão vendo que coisa mais linda este colar? Sim, essa é uma pedra legítima, não é plástico não, tá? É uma pedra legítima de quartzo rosa, que é a pedra do amor. Sim, e você vai pagar por isso? Não! Vem incluído junto ao seu ritual. Então, no Brasil, não vai pagar nada. Quem adquirir o ritual e for aqui do Brasil, não tem despesas nenhuma, nem com o colar, nem com as despesas do SEDEX, do correio, não, faz tudo parte do ritual, eu mando de presente para você, porque no seu ritual, eu vou canalizar a minha energia nesta pedra aqui,
Compreende? Então você vai usá-la junto a você para abrir os caminhos para o amor. Ou seja, além da pedra ser uma pedra para o amor, que nos traz abertura de caminhos, nos traz felicidade, nos atrai o amor verdadeiro, também você, usando junto a você, você vai ter os caminhos abertos para toda a parte do amor. E aqui, ó, vem dentro desse saquinho maravilhoso e tem até aqui, ó, um recadinho para você, explicando direitinho, que coisinha mais linda. Ó,